A educação clássica, como nós vimos na nossa primeira palestra ontem à noite, ela tem um propósito muito específico e ela se diferencia muito do propósito da maioria das escolas e sistemas educacionais. O que nós temos é a formação de corações e a formação de mentes para a glória de Deus e para o benefício do nosso próximo. Nós vimos ontem que o propósito último da educação é de fato a glória de Deus e não necessariamente o benefício próprio. Mas nós também vimos que o benefício próprio ele vai vir como resultado esperado do propósito da educação. Então, se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, se você amar o seu próximo como a si mesmo, não tem como você permanecer medíocre. Você vai se desenvolver. Porque para fazer isso, você precisa se desenvolver. Então, o que nós estamos lidando é um tipo de educação que não se limita apenas com a transmissão de conhecimento, com a tabulação e memorização de fórmulas que vão trazer tudo prontinho e que o resultado final disso tudo, desses 12, 13, 14 anos de escolarização, vai ser uma prova. Não é isso. Nós estamos tratando de algo muito mais abrangente, mais profundo e muito melhor, que vai transformar, vai formar culturas. Então, tendo isso em mente, nós precisamos então passar para um segundo nível. E esse nível eu diria que é um nível mais aprofundado, é um nível mais prático. E talvez a pergunta que nós precisamos responder seja a seguinte: como que nós fazemos isso? Como que esse propósito se dá de uma forma prática? Então, o que de fato que nós queremos fazer, ou melhor, que tipo de aluno que nós queremos formar? Nós já falamos um pouco sobre o propósito, mas como é que nós formamos esse aluno e que tipo de aluno nós queremos formar? Eu já posso adiantar para você, eu não gosto de guardar segredos aqui, é que os alunos que nós queremos formar são alunos sábios, virtuosos e piedosos. Sábios, virtuosos e piedosos. E para que nós possamos chegar então a um denominador comum e compreender o que tudo isso significa, eu vou me valer aqui da educação cristã clássica aplicada. Tá? Então, primeiro a gente vai definir alguns termos, depois eu vou tentar demonstrar como que isso funciona e espero no final persuadi-los a concordar comigo de que essa é a maneira correta de nós ensinarmos os nossos filhos e os nossos alunos. Juntamente com a sabedoria, a virtude é um desses conceitos centrais da educação cristã clássica. Agora, quando nós falamos sobre virtudes e o ensino de virtudes, surgem várias perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual que é o significado de virtude ou de virtudes? O que nós queremos dizer quando nós estamos falando aqui que nós queremos formar cidadãos virtuosos? O que isso significa? E essa pergunta, e a resposta a essa pergunta, ela vai ser muito importante para todo o processo educacional em que você está inserido ou que vai inserir seus filhos ou seus alunos. A palavra virtude é uma palavra que vem do latim virtus, e que significa coragem. Ou, se a gente pudesse traduzir de uma outra forma, seria algo masculino, masculinidade. Mas tem uma outra tradução que é muito importante e que traz o significado ainda mais claro. Virtude pode ser traduzido como excelência. E aí isso é o que você precisa guardar. E quando eu falo sobre excelência, eu estou falando como excelência de qualquer tipo. Tá? Não é algo específico, mas é excelência em qualquer área. E essa palavra também, ela está relacionada à palavra
latina vir, de onde nós tiramos a palavra homem, ou seja, humano que alcançou a sua plenitude, como sendo homem idealizado. Olha que interessante. Talvez você já tenha visto aquelas esculturas gregas, né? Que todos os homens se imaginam como eles, né? Tudo forte, né? Bem definido. O meu sonho era ir na academia e sair que nem aquela escultura grega. E que as mulheres olham e falam, nossa, esse é um homem perfeito. Vou casar com um homem assim. Aquilo ali é o ideal da perfeição. E isso tem um porquê. A filosofia grega, ela empregava no seu dia a dia justamente isso. Era aquilo que eles buscavam, aquilo que eles queriam promover. Então, o homem perfeito é daquela forma. Quando você vai para a filosofia romana, você já vê esculturas um pouco mais brutas. E você vê um pouco mais de realidade, na verdade. Se você então comparar uma escultura grega com uma escultura romana, isso fica evidente. Então eles tentam passar uma imagem, eles tentam vender uma imagem ali, né, na escultura romana, e na escultura grega eles vendem uma outra imagem, uma outra ideia. No grego, a palavra virtus é a palavra arete, que também conota a ideia de excelência, e aí quando eu falo excelência, em todas as áreas. O Dr. Christopher Perry, que é um dos grandes estudiosos da educação clássica dos nossos dias, ele define virtudes da seguinte forma, ele diz assim: virtudes são disposições estáveis de caráter, juntamente com as preocupações e capacidades de julgamento e ação que as constituem. São partes profundamente enraizadas do nosso caráter, que nos dispõem naturalmente a sentir, a pensar e a agir de maneiras moralmente adequadas, conforme exigem as circunstâncias em constante mudança. Memorizaram? Então, se alguém perguntar para você o que é virtude, você vai falar isso, né? Não entendi nada. Em outras palavras, são hábitos, disciplinas, rotinas da mente, da vontade, do espírito e do corpo, que buscam a excelência em todas essas áreas. De uma forma mais simplificada, então, ele diria que é a saúde da alma. O que ele quer dizer com isso? É que as virtudes são a busca pela excelência, em qualquer que sejam as áreas em que nós estejamos lidando. Então, se nós estamos tratando de virtudes intelectuais, e aí fica claro que nós temos vários tipos de virtudes, nós estamos buscando a excelência nas qualidades pessoais e profundas de caráter, no que diz respeito a pensar, a aprender. Então, quando eu falo sobre virtude intelectual, eu estou pensando aqui em como ensinar alguém para que ele possa ser excelente na arte de aprender alguma coisa. Para que ele de fato possa compreender profundamente aquilo. Quando a gente vai, por exemplo, para o ensino fundamental 2, a nossa área é da lógica, que eu mencionei, né? Então nós falamos sobre discussão socrática. O que é uma discussão socrática? É você levantar perguntas, questionamentos, não aleatórios, mas com propósito. E geralmente, o que nós pensamos é assim: eu tenho um bando de adolescentes na minha sala e eu preciso ensinar alguma coisa. Então eu preciso levá-los a pensar. Então eu vou questionar e eles vão responder as perguntas, eu vou questionando. Então basicamente é só fazer perguntas e ter discussão. Não, não é isso. Você tem um propósito. Você tem um ponto que você quer chegar. Só que, na discussão socrática, o que fica evidente não é o que nós sabemos. O que fica evidente é o que nós não sabemos. E que nós precisamos perguntar e saber perguntar. Eu diria que é parecido com a inteligência artificial. Se você perguntar alguma coisa para o ChatGPT ou outras ferramentas, você tem uma resposta. Mas se você souber fazer uma pergunta
de uma maneira mais elaborada, a resposta vai ser muito melhor. Então você vai lá, escreve uma mensagem para mandar no WhatsApp. Quem nunca fez isso, né? E fala, chat, melhore, corrija. Ele faz. Agora, se você der um comando e depois desse comando você talvez fazer uma pergunta, como eu posso melhorar isso? Pensando que isso se trata de uma mensagem para um grupo determinado, isso, aquilo. Percebe? Então a discussão socrática é isso. Quando a gente fala de excelência, a gente está dizendo, não é que eu vou chegar à perfeição de saber tudo, mas que eu vou conseguir me desenvolver ao máximo da minha capacidade naquela disciplina que eu estou aplicando. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de virtudes morais, nós nos referimos ao caráter, ao comportamento adequado. Mas qual que é o padrão? Cristo. Aquilo que Deus nos dá. Percebe? Então, se nós não tivermos Cristo como nosso exemplo útil, tudo aquilo que eu vou fazer vai ficar solto. Como é que eu vou atrelar isso a alguma verdade que é imóvel? Então nós temos essa verdade que é Cristo. Na tradição aristotélica, né, eles se referiam a evitar extremos ou excessos de deficiência. Então, por mais que nós não sejamos cristãos, imagina assim, você não é cristão, você conhece um cara aí que é pagão, ateu, que ele fala, pô, mas aquele cara ali, ele vive direitinho. Mas é porque Deus os criou de determinada maneira que Ele coloca isso no nosso coração. Você naturalmente sabe que não deve matar outras pessoas. Você naturalmente sabe que roubar é errado. Agora, você cede para o seu pecado, diferente de você simplesmente não saber que aquilo é errado. Naturalmente, as pessoas conseguem identificar o que é uma posição moral ou amoral, mesmo sem elas serem teólogas, né? Porque Deus nos coloca essas questões de uma forma que nós não conseguimos nos desvincular delas. Bom, quando a gente fala sobre virtudes cívicas, nós estamos falando aqui sobre imprimir hábitos importantes para o sucesso de uma comunidade. Por exemplo, ser justo, estar disposto a servir e se sacrificar pelo próximo, pelo outro. Então, quem não gostaria de morar numa sociedade em que as pessoas fizessem isso? E eu tive a oportunidade de morar 5 anos nos Estados Unidos. E o que eu vi ali é algo diferente. Tem se perdido, está uma bagunça, sim. Mas algo que eu presenciei várias vezes era o respeito por pessoas que entregaram a sua liberdade para cuidar da liberdade do próximo. Veteranos que chegavam em lojas, em restaurantes, e que os donos dos estabelecimentos, até as pessoas que serviam, falavam assim, o senhor é veterano de guerra? Sou. O senhor vai comer de graça. A pessoa chegava no restaurante, via um homem uniformizado, que era um veterano, e aí uma pessoa aleatória chegava e falava assim, eu vou pagar a sua conta hoje. Porque você se entregou. Você cuidou da nossa liberdade. Então é interessante que, quando nós falamos sobre virtudes, nós estamos falando de virtudes em todas as áreas. Se a gente falar, por exemplo, das virtudes cardeais, são aquelas que se aplicam a absolutamente tudo. São aquelas virtudes básicas. Então, em todas as áreas da vida, você vai ter essas virtudes. Você tem a temperança, a coragem, a prudência, a justiça, a piedade. Agora, uma coisa interessante também lá nos Estados Unidos, eu não sei se está pegando moda aqui no Brasil, daqui a pouco chega, né? Lá eles têm um costume de dar um nome, principalmente para meninas, um nome de virtudes. E eu estudei numa universidade bem fundamentalista ali, né? E aí eu me lembro do meu companheiro de quarto, chegando com o tio dele, e aí ele falou, sua prima, a Piedade, ela vai vir no seu Piedade, né? Que nome estranho. Aí depois ele falou, a minha outra prima chama Prudência.
E aí ele foi falando os nomes, né, dos seus familiares, eu achei muito engraçado aquilo. Daqui a pouco essa moda chega aqui no Brasil também. Então, quando a gente pensa sobre essas virtudes cardeais, por exemplo, sobre temperança, né, nós estamos pensando em promover algo em que a criança consiga saber esperar, em que a criança consiga controlar suas emoções, lidar com frustrações. Quando a gente fala sobre coragem, a gente está falando sobre não fugir da dificuldade, é encarar a dificuldade. A gente fala sobre prudência, ensina a prudência. O que é prudência? É você avaliar antes de falar. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho como marceneiro, não que eu seja bom e eu mantive meus 10 dedos, tá? Mas aprendi uma coisa ali. Tem um ditado, né, do carpinteiro, do marceneiro, né, que é o seguinte: meça duas vezes e corte uma só. Se você não aprender isso logo no começo, você vai ser alguém frustrado. Por quê? O cara pede para você pegar uma madeira. Você vai lá e mede uma vez. Você vai lá, corta a madeira e leva para ele. Quando ele vai colocar, está errado. Aí ele fala para você: meça 2 vezes. E aí você corta uma vez só. Seja prudente. Pense antes de falar. Reflita. Tem a justiça. É você devolver o material emprestado, por exemplo, para as crianças. E não mentir sobre as suas notas. Você ser justo. Você ser alguém que vai zelar por aquilo que é certo. E, obviamente, a piedade. É orar. Você ensina a criança a pedir perdão, você ensina a criança a agradecer, a honrar os pais, a honrar os seus professores. Então, as virtudes cardeais, elas são presentes em absolutamente tudo. E também nós temos, por exemplo, as virtudes teológicas: fé, esperança e amor. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o maior de todos é o amor. O ponto é que todas essas virtudes, e quando nós falamos sobre as virtudes, nós estamos falando sobre excelências em áreas diferentes, e todas elas foram exemplificadas por quem? Por Cristo. Então, o que nós estamos promovendo na educação cristã clássica não é só ensinar o moralismo, é ensinar nas virtudes. Nós queremos promover essas virtudes nos nossos filhos e nos nossos alunos. Então, as virtudes, elas não se resumem a agir de determinadas maneiras em qualquer situação, de uma maneira igual em qualquer situação, mas em aplicar a sabedoria, que seria então a habilidade de você interpretar a circunstância, o momento, o tempo, o conhecimento que você tem, aplicado àquilo que você está passando. Olha que interessante. O livro de Provérbios, nós fizemos, isso não é tão comum nas igrejas, né? Mas nós fizemos, na minha última igreja, uma série de exposição no livro inteiro de Provérbios. Nós não passamos todos os versículos, mas tratamos de versículos que tinham links com os outros. E tem um conceito no livro de Provérbios que é muito interessante. É o conceito do momento adequado, do timing, né? Porque você pode falar alguma coisa certa, mas no momento errado, não é verdade? Você pode falar, você pode simplesmente não agir de uma maneira apropriada, porque aquele não é o momento certo para você fazer aquilo. Então, o exemplo que nós temos lá no livro de Provérbios é o exemplo daqueles 2 versículos, né? Um seguido do outro. Como é que você responde um tolo segundo a sua tolice? E no versículo seguinte, o que diz? Não responda o tolo segundo a sua tolice. Aí você olha esse versículo e fala assim: a Bíblia se contradiz. Não, você não está entendendo, é um provérbio e você não entendeu o provérbio. Há um momento adequado, é um momento certo para você fazer e falar determinadas coisas. Então, a virtude é você
aplicar a sabedoria na circunstância. Isso implica em saber o momento certo, o conteúdo que você tem, pensado e refletido, para ser aplicado e vivido, e promovido, e seguido. Então você vai responder com excelência o desafio que foi proposto, de forma que Deus seja agradado, e Deus será agradado quando ele for obedecido. Então, deixa eu colocar isso de uma forma um pouquinho mais clara, um exemplo. Ser corajoso não significa não ter medo, ok? Ser corajoso é você encarar a circunstância agindo com coragem, com essa virtude, mesmo diante do medo, sabendo que aquilo que você está fazendo é a coisa certa. E é a coisa certa naquele momento. Então, se alguém chega e coloca uma arma na cabeça da minha esposa ou dos meus filhos, eu não vou hesitar para agir ou para tentar me colocar na frente da arma. Eu não tenho medo da arma? Claro que eu tenho. Não tiro e acabou. Mas naquele momento, você vai fazer o que é certo e devido em detrimento do medo que você tem. Isso é coragem. É agir dessa maneira, é agir dessa forma. Então, se por um lado nós temos e buscamos a formação de pessoas sábias, pessoas virtuosas, por outro lado nós somos bombardeados por ideias que são completamente contrárias a isso que eu estou falando e promovendo. A educação secular, que tem como objetivo último a felicidade, e aí, em outras palavras, eles diriam o vestibular, são ideias antagônicas à educação clássica. Em termos práticos, a educação que é vendida por aí, e eles dizem, né, é aquela educação que vai formar líderes para o século XXI. Mas essa educação que vai formar advogados que não entendem e nem se submetem à essência da justiça. Eles não são virtuosos, eles são técnicos. Eles têm um conhecimento intelectual, mas eles não vivem aqui. Ou é uma educação que forma médicos que não reconhecem o valor sagrado de cada vida humana criada à imagem e semelhança de Deus. Você quer estar na mão de um médico que não crê em Deus? O cara é bom, mas você é apenas poeira cósmica. Você é apenas fruto da sorte, matéria e tempo nas mãos desse médico. Então, se você morrer ali, tudo bem, ele já ganhou o dinheiro dele mesmo. Talvez eu não seja tão drástico assim, né? Mas você quer pagar para ver? Ou escolas, né, que vão promover ali, vão ensinar professores que não enxergam o ato de ensinar como adoração. São escolas que vão ensinar e formar técnicos que têm uma visão, que eu diria que é uma visão analógica, ao invés de ser uma visão digital, como é a fé cristã. Ou, se a gente tivesse ainda TV preto e branco, né? É isso como a escola secular enxerga, e nós estamos enxergando o mundo a cores. Então, a educação proposta pelo secularismo, empregada nas escolas, ela visa formar trabalhadores e não verdadeiros cidadãos que são verdadeiramente livres. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em formar pessoas para suprirem buracos nas empresas, para trabalharem e entregarem dinheiro. Basicamente isso. E a ênfase da educação secular, até mesmo de algumas escolas cristãs, ela se encontra, como eu disse ontem, nas habilidades, como é exposto na BNCC e nos standards norte-americanos, canadenses e franceses. No seu livro Por que o Conhecimento Importa?, o autor E.D. Hirsch ele argumenta, por meio de pesquisas, que a educação que realmente causa um impacto positivo no desenvolvimento de seus alunos não é uma educação em habilidades somente,
mais voltada para conteúdos. Segundo o manual de Cambridge do especialismo da performance especializada, as pesquisas rejeitam claramente as visões clássicas sobre cognição humana e que habilidades gerais como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas e formação de conceitos correspondem a capacidades e habilidades que podem ser estudadas independentemente de domínios do conteúdo. Então, segundo essa linha de abordagem, o Brasil, bem como outros países também, tem se afundado nos níveis educacionais, dando uma ênfase em habilidades e não querendo ensinar os conteúdos, como se uma coisa pudesse estar desvinculada da outra. E na contramão disso, nós buscamos desenvolver o foco da criança em cima de conteúdos que são pertinentes. Então, a educação cristã clássica, quando nós olhamos com a visão um pouco mais abrangente, a gente vê que ela não foi abandonada. Isso é importante. Ela não foi abandonada porque ela era ruim, porque ela não funcionava. Ela foi, na verdade, substituída. E quando os conteúdos ou os métodos que nós temos aí ocupam o seu lugar, eles competem pela atenção. E competem pela atenção dos alunos. E eles começam a tomar precedência em cima daquilo que realmente importa. Então, o que nós vemos nessas escolas é uma substituição daquilo que era importante por meios que funcionavam, por coisas que são utilitárias e que vão dar um resultado rápido, formando pessoas para empresas, mas não formando pessoas com excelência. Então, o que nos é ensinado por aí, na verdade, eu diria, é uma esquizofrenia educacional cristã, em que é ensinado para a criança que a fé e a razão, hoje em dia, eles não falam mais de razão, falam de ciência, né? São antagônicos e que jamais podem ser reconciliados, e onde a virtude e a sabedoria jamais podem ser ensinados. Eu falo isso com conhecimento de causa. Recentemente eu estive fazendo uma apresentação para a vistoria de uma escola que nós estamos abrindo, e uma das supervisoras chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu vi que você colocou algumas coisas no seu PPT que você vai precisar mudar. Que coisas? Olha, você está ensinando moralidade, valores, princípios ali. E a gente não pode ensinar nada disso para as crianças. E aí, você está naquela situação que, se você responder, eles já negam a abertura da escola, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que dar umas tiradas ali, questionando e saber como aplicar provérbios, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas qual moralidade você está usando para falar que a minha está errada? Qual verdade você está baseando isso para falar que aquilo que eu estou fazendo é errado? Né? De onde você tira essa ideia? Ela surgiu assim do nada, e a sua é a certa. Né? E a gente precisa lidar com essas questões. E a escola secular hoje em dia proíbe você de lidar com essas questões. Ou, se não proíbe, lida com essas questões, mas não da perspectiva correta e da maneira correta. Então, o que eles estão promovendo era aquilo que eu vi numa charge quando eu era ainda adolescente, ou criança, pré-adolescente, que tinha um monte de adolescentes vestidos assim, com roupa de punk rock, sabe? Todo mundo com o cabelo assim espetado, e todos eles, né, iguaizinhos, e dizia assim, eles são completamente diferentes, iguaizinhos a todo mundo. E é justamente isso que eles querem. Nós vamos formar aqui pessoas independentes. Na verdade, não. Estão formando pessoas completamente iguais, que pensem dentro dessa caixinha, que agem dessa forma, e que não servem e não seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de uma forma clara, nós vemos então que o problema das escolas não cristãs é um problema mais profundo.
ele não se limita à metodologia, mas à falta de compreensão do que é ser humano. Eles enxergam a criança como um consumidor, ao invés de enxergar a criança como um discípulo em formação para que se torne semelhante ao seu mestre. Eles querem que as habilidades sejam empregadas, mas eles não querem que a alma da criança seja formada. Eles querem competências, mas eles não querem desenvolvimento de caráter, de piedade. Eles não querem que a criança tenha sabedoria. Apenas e quando muito, conhecimento. Sabedoria, jamais. Isso, irmãos, traduzido em nossas escolas, ou no ensino domiciliar, é algo chocante. O que nós estamos promovendo é o contrário disso tudo. E o que isso é chamado, tanto na escola quanto no ensino domiciliar, é rigor acadêmico, que é algo que o mundo tem pavor hoje em dia. E talvez esse incentivo, ele precise vir de você que é pai, que é mãe, que convive diariamente com seus filhos. Isso significa que talvez vocês precisem largar o celular, desligar a TV, pegar um livro, ler histórias, conviver um pouco mais com os seus filhos. Veja, isso que eu estou promovendo aqui é um tipo de educação que moldou a civilização cristã e que tem sido atacado desde há muito tempo, de um século atrás ou mais. Esse tipo de educação forjou homens como Jonathan Edwards, ou homens como C.S. Lewis, Tolkien, homens que foram os pais fundadores, por exemplo, dos Estados Unidos, homens que até influenciaram o nosso Brasil também. Dom Pedro não era alguém inculto, na verdade era alguém muito conhecido, versado em vários idiomas. Era alguém conhecedor de muitas coisas e que também desfrutou de uma educação assim. Veja, o que nós estamos promovendo, então, não é apenas que as crianças sejam reconhecidas por um nível acadêmico que elas atingiram, mas por um caráter forjado nelas e que vai servir de exemplo para outras gerações também. Nós estamos falando da formação de uma cultura. O tipo de educação que nós queremos oferecer não se satisfaz com alunos formados que se assemelhem a meros consumidores passivos. O que nós estamos buscando é a formação de homens e a formação de mulheres dispostos a sair da arquibancada, de serem meros espectadores, e entrar em cena no campo de batalha, que deixem de ser espectadores e se tornem os formadores de uma cultura. Almas que são realmente pensantes, almas que amem a Deus, que amem o seu próximo, que amem aquilo que deve ser amado, que odeiem aquilo que deve ser odiado. A nossa base é Deus. O nosso propósito da educação é de formar alunos para adorar e glorificar a Deus. E aí abre um parênteses, em qualquer área em que eles desejarem. Porque nós temos essa liberdade. Agora nós devemos fazer isso com excelência, de forma virtuosa. Então talvez o que nós precisamos aqui entender como pais, como futuros pais e talvez professores, é que nós não queremos pequenos seres intelectualmente elitizados. A gente até se surpreende quando vê as crianças sabendo tanta coisa. Mas não se limite a isso. Não é isso que a gente quer. Nós queremos que essas crianças se desenvolvam em todos os aspectos. Lembra de Lucas 2,52? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, bem como os nossos alunos,
eles deveriam crescer fisicamente. Uma criança que para de crescer tem um problema que precisa ser pesquisado, problema físico. Ele cresce, ele se desenvolve fisicamente. E esse desenvolvimento físico tem propósito, ele vai servir ao próximo com o seu desenvolvimento físico também. Ele se desenvolvia também, crescia em sabedoria, sabendo distinguir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, sabendo aplicar todo o conhecimento no seu dia a dia. Ele se desenvolvia no aspecto físico da sua estatura, e a gente pode aplicar isso na escola de uma forma bem simples, e que é deixada de lado hoje em dia, e que nós também temos dificuldades lá em São Paulo e tentamos resgatar. Uma criança, ela precisa desenvolver habilidades como a velocidade e a rapidez. As minhas meninas, a mais velha, ela sempre foi um pouquinho mais acomodada fisicamente. Assim. Nenhuma é gordinha. Todas elas parece que tem um estereótipo da minha esposa. O meu eu já não diria tanto, né? Mas o da minha esposa. E aí eu me lembro, né? A minha mais velha tem 6 anos. O bom é que ela só vai ver essas coisas assim gravadas daqui a muitos anos, né? Eu posso ir falando. Quando ela virar adolescente, eu não vou poder contar essas coisas, né? Mas quando ela era bebê, e a gente via que ela estava na época de começar a engatinhar, então a gente colocava alguma coisa na frente dela. Aí ela fazia assim que queria, aí ela parava e ia fazer outra coisa. Talvez comer, né? Ela era uma bebê. A do meio não. A do meio é aquela que ela vai puxar o mundo inteiro para pegar aquele negócio que ela quer. E aí quando a gente está em um local que tem espaço, elas começam a correr. E aí de repente ela vem para mim e fala assim, nossa papai, você viu como eu sou rápido? E ela vai correr, quer ser mais rápida do que a outra. E toda oportunidade que eles têm, eles começam a competir um contra os outros. Agora eu tenho um menino. O menino vai fazer 1 ano ainda. Mas a minha esposa já viu uma diferença entre as minhas meninas e o menino. A força. E nós precisamos de força. Nós queremos desenvolver a força dos nossos filhos também, das nossas crianças. A resistência, a agilidade, a coordenação. Não só a coordenação motora, mas a coordenação motora fina também. Ou não só a coordenação motora fina, mas a coordenação motora de modo geral. Eu fiquei assustado quando, ainda jovem, eu fui por muitos anos em acampamentos, participando como uma criança normal ali, depois virei equipante. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada na geração seguinte. Por quê? Eles não queriam mais jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, queimada, brincadeiras que tinham que correr. O que eles queriam é ficar no videogame, no minigame, alguma coisa assim, alguma telinha. Alguma coisa estava errada. Depois fui trabalhar no colégio que eu mencionei que tinha um computador por aluno, e de novo, no intervalo, você via a minoria das crianças indo para a quadra, e a maioria sentando, onde tinha ar-condicionado, com o videogame na mão, com o celular na mão, não fazendo absolutamente nada. Nós precisamos voltar a aplicar isso, ensinar essas virtudes do ponto de vista físico, com graça, ensiná-los também para que eles possam ter saúde, que eles desenvolvam a saúde na sua vida. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento que nós queremos forjar nos nossos alunos nas escolas clássicas. O que nós vemos ao nosso redor, até mesmo dentro dos nossos lares, igrejas e casas, infelizmente, é a formação por meio de uma distração passiva. E sabe o que essa formação passiva faz? Você proporciona um playground para cínicos, onde o pensamento da criança ele é substituído por telas, ou por qualquer outra coisa que não vai elevar essas crianças a um nível de desafio. E à medida que nós damos aos nossos filhos e às crianças o mínimo, o medíocre, nós vamos expor essas crianças à falta de propósito em absolutamente tudo. E nós vamos então limitar a
a educação dessas crianças e, como consequência disso, nós vamos nos dar por satisfeitos quando elas passarem no vestibular, para elas conseguirem um bom emprego, para elas conseguirem dinheiro, para que elas consigam um novo cargo, para que consigam mais dinheiro, e a vida vai se resumir basicamente isso. Então, na verdade, nós precisamos formar crianças virtuosas. O que nós almejamos em nossas escolas é a formação de pensadores disciplinados, não de observadores distraídos. E por isso nós precisamos ensinar essas crianças a pensar, a criar, a agir com sabedoria, a agir de forma virtuosa, que o nosso exemplo último é o de Cristo. Agora, veja que tudo isso que nós tratamos até agora pode e deve ser promovido numa educação cristã clássica. As virtudes e a sabedoria devem ser cultivadas nos nossos alunos. E, gente, o mundo não acabou. Há esperança. Nós devemos seguir essa esperança. O que nós buscamos não é apenas ensinar técnicas, copiar essas técnicas, esperando um resultado semelhante, mas é cultivar hábitos que conduzam à sabedoria e à virtude, e que em meio a esse processo nós formemos discípulos reflexivos, discípulos alegres, dispostos a aprender, não apenas preparados para o sucesso acadêmico, mas preparados para servir a Cristo em todas as áreas que eles estiverem inseridos. Primeiro nós precisamos começar ensinando o hábito como uma forma, e depois como uma imitação, e por fim como uma prática repetida. E a criança vai internalizar isso, e a criança vai se desenvolver. Então nós ensinamos as virtudes e nós modelamos as virtudes. Nós ensinamos, como nós ensinamos a literatura e qualquer outra disciplina, mas nós também modelamos a virtude nesse processo educacional. O que nós fazemos, como o autor disse, é expor as crianças a pequenas doses de experiências que são verdadeiramente humanas. Ou seja, você vai ensinar a criança, talvez por meio de uma leitura. Porque não é sempre que você pode mandar uma criança para a guerra, né? Para ela lutar uma batalha, e aí de fato ela vai aprender a ser virtuoso quando você está ali naquele processo. Você não precisa fazer isso. Você pode pegar uma história e nessa história trazer essas questões e apontar para elas e ensinar a sua criança, o seu filho, falando, tá vendo? É assim que se age. É assim que nós devemos agir. Olha, tem um momento adequado para fazer o que foi feito. Lembra quando Jesus expulsou os cambistas do templo? Então ali ele estava desobedecendo a Deus? Pelo contrário. O zelo pela casa de Deus fez com que ele fizesse aquilo. Então você está ensinando. Mas não, eu diria que mais importante, mas tão importante quanto, é nós modelarmos as virtudes. Como nós fazemos isso? Recentemente eu estive na conferência da editora Fiel, encontrei um casal que são pais de meus ex-alunos. E aí, conversando com eles, eles me falaram, olha, eles ficaram realmente muito frustrados com várias questões da escola e estão, no nosso linguajar, né, desviados. E conversando com os pais, eles me explicaram que a maior frustração que eles conseguiram identificar nos filhos foi a seguinte: os filhos diziam assim, os professores e a escola ensinavam você ter traços de caráter, ser virtuoso, ensinavam, mas eu não via isso na vida dos professores. Você quer levar sua criança à falha, ao erro, à separação de Deus? Faça justamente isso. Não viva aquilo que você está dizendo.
Se a gente for aplicar isso de uma forma bem prática no nosso dia a dia, seja na escola, seja no ensino domiciliar, a gente pode fazer isso por meio da oração, da recitação, tanto de versículos como de salmos, de hinos, de poesias, de histórias, de uma leitura. Nós podemos fazer isso em momentos de silêncio, respeitando uma liturgia ali do seu dia a dia. Nós podemos implementar rotinas no nosso dia a dia, repetição de algo que seja bom e necessário para a criança ir aprendendo e praticando. Nós podemos ensinar as crianças a se sentarem, a se posicionarem, a como falarem, a como escreverem, a caligrafia, a ordem, disciplina. Nós devemos modelar isso para os nossos filhos e os nossos alunos. Nós devemos expor eles a boa música, as belas artes, a uma literatura elevada. A gente não vai ficar lendo o Gibi da Mônica para a criança, porque daqui a pouco ela está falando que nem o Cebolinha. Mas não é que é errado ler o Gibi da Mônica, há momentos para isso. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós vamos expô-las ao rigor acadêmico. Nós vamos levá-las à disciplina física, não de disciplinados, mas de disciplina, para que possam se desenvolver. O ponto é que nós precisamos forjar a virtude e a disciplina nos nossos filhos. A sabedoria, nosso tão almejado alvo, porém não acontece por acaso. A sabedoria é dádiva divina. Lá em Provérbios 2,6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E ela só pode ser adquirida por meio da fé. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Logo, a nossa fé, ela não se resume meramente em um acessório, mas ela é o fundamento de uma vida intelectual. Quando nós falamos de ensino cristão clássico, nós estamos falando de rigor acadêmico, não em detrimento da fé ou daquilo que é virtuoso. Tudo isso caminha junto. E a gente poderia então terminar esse momento, essa palestra, refletindo sobre um texto que todos nós conhecemos e que o apóstolo Paulo nos deu lá em Filipenses 4,8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E eu termino com essa pergunta: você tem feito isso com seus filhos e com seus alunos?